Hoje vamos falar sobre ser autêntico ou ser chato, né? Qual que é a diferença de ser autêntico ou ser chato? A verdade é que a gente não é totalmente autêntico, igual a gente acha. A gente tem muito da hipocrisia no nosso dia a dia, no nosso convívio, na nossa forma de tratamento com as pessoas. A realidade é que você não fala para o seu chefe que você acha ele um chato. Você não fala para família da sua esposa ou para sua esposa que você não suporta a sua sogra. Você não fala para os seus amigos muitas coisas ou muitas coisas que estão internalizadas e que você gostaria de falar por questão do bom convívio. Se você falasse tudo, eu sou de falar na cara, etc., ninguém te suportaria. E essa é uma realidade. A pessoa que ela não se importa com nada, na verdade, ou diz que não se importa com nada, se torna essa pessoa chata que ninguém quer estar perto. Só que ela se esconde atrás ali de achar que é autêntica. Mas a realidade é que ela não consegue conviver em sociedade. A sociedade ela exige que sejamos hipócritas em algum momento, em algumas fases da nossa vida. Então, essa hipocrisia, ela existe em todo ser humano. E a pessoa que ela fala, não, eu faço, eu digo na cara, eu faço isso mesmo, é a pessoa que todo mundo tenta fugir do convívio. Se você é uma dessas pessoas que diz ser autêntica, que diz ser verdadeira, saiba que talvez você não esteja vivendo em sociedade. Você acha que você é livre. Só que tem uma coisa muito importante. Na realidade, você é uma escrava dos seus próprios pensamentos. Porque para você, a sua única fala é a realidade, o seu único jeito, ele é o correto, a sua única forma de pensar é a mais válida para o meio todo. Então, por isso que você diz que você não se dobra, que você não se vende. Na verdade, as pessoas talvez nem te suportem. E o problema disso é que em algum momento da vida, as pessoas vão se afastar tanto que nem você vai se suportar, porque só vai sobrar a sua companhia em prol de ser autêntica, em prol de ser verdadeira, em prol de ser única. Você às vezes pensa que essa é a verdade, e a verdade ela não é uma só. Nós vivemos em sociedade, e enquanto você for escrava dos seus pensamentos, de você mesma, do seu único modo de agir, você não vai conseguir conviver de forma saudável. Talvez com a sua família, talvez com amigos, talvez até com o relacionamento que você quer ter ou está nele. Mas a pessoa, às vezes, ela fica perto de você não é porque você é autêntica, mas muitas vezes porque tem medo de você. Nós aprendemos, na verdade, a ser hipócritas muito cedo. Nós aprendemos isso já desde criança. Então eu vou pegar um exemplo simples de uma pessoa ali em casa com um filho pequeno. Tem um filho pequeno, pode ser uns 5, 6 anos de idade, não importa, mas é uma criança. E essa criança, às vezes, num determinado momento, numa reunião de família, ela está empolgada e ela quer falar a verdade. E ela chega, às vezes, para a avó dela, às vezes para a tia dela, e ela pode soltar eu não gosto de você, acho você uma chata. A criança é sempre muito sincera, né? Ela não consegue, pelo menos no início, ser hipócrita, ela demonstra todas as emoções. E qual é a primeira coisa que os pais vão fazer? Vão puxar a criança no canto e vão recriminar. E recriminando, a criança ela começa a entender que ela tem que falsear suas emoções. Ela não pode falar exatamente o que ela pensa. Isso não vai ser bom, não vai ser benéfico. E muitas vezes os pais falam, tudo bem, você pode até achar isso da vovó ou da tia, mas não fala na frente dela. E nesse momento, a criança ela já começa a aprender. Isso faz parte do ser humano. Eu não estou falando para vocês que vocês não devem falar isso ou recriminar a criança, mas o fato é que ela está aprendendo que nós devemos falsear as emoções. Que para viver em conjunto, para viver em sociedade, nós não mostramos tudo que nós pensamos. Nós omitimos grande parte do nosso pensamento. E isso não é maléfico. Por isso que eu digo que a autenticidade ela não pode ser maior do que o nosso convívio dentro de um grupo. Então a gente aprende isso desde criança e a gente vai levando aí para o resto da nossa vida. Então muita gente pensa, eu não vou puxar o saco. Não é puxar o saco. Às vezes você tem que ter um relacionamento bom com o seu chefe, você pode fazer por essa motivação, não por querer puxar o saco.
Você vai, às vezes, apertar mãos, lamber botas e conversar com pessoas, às vezes, que não são as melhores, mas por um convívio de sociedade, por um convívio harmônico entre as pessoas, nós precisamos uns dos outros, a nossa vida ela funciona assim. Então, é necessário que você tenha esse equilíbrio. Você não vai perder a sua identidade, a sua autenticidade, mas é necessário que você pense em como viver em sociedade, porque nada pior que você viver uma vida amarga e sem ninguém, e não conseguindo ter ninguém perto em prol de eu sou assim e ponto final e não deixo ninguém falar nada sobre mim, sendo intransigente. A autenticidade, ela contempla também você saber viver em grupo, porque uma pessoa autêntica, ela sabe também ter esse jogo de cintura. Então, ser irredutível, na verdade, só vai ser ruim para a sua vida, para o seu futuro, para o seu convívio, para as pessoas que vivem com você. Muita gente, claro, fica pensando, eu tenho que ser, então, como um camaleão social, que eu tenho que me adaptar a cada meio. Você, na verdade, tem que respeitar as convenções sociais, mas você tem que ter a sua própria personalidade. Ser autêntico é definir uma personalidade, e isso é uma definição que muitas vezes a gente não pensa sobre elas. A gente simplesmente é o que é e deixa aquilo florescer com base no que a gente viu, no que a gente cresceu, no que a gente aprendeu, às vezes espelhando dos nossos pais ou de quem nos criou, mas a gente nunca faz a introspecção de como realmente eu sou, como eu gosto de agir com os meus amigos, como eu gostaria de agir com a minha família. E muita gente pensa, nossa, na verdade eu sempre agi com os meus amigos não falando nada, mas eu gostaria de falar mais. Então, na verdade, a sua personalidade é de falar mais, mas talvez o aprendizado que você teve, a forma que sempre foi te ensinado a conduzir era aquela. E isso que gera incongruência, que gera um conflito interno em relação a ser autêntico ou a personalidade. Tudo que você almeja, você não executa. Você só foi deixando a vida levar ali conforme o que você aprendeu. Então é muito importante que você pense sobre a sua personalidade, o quanto você é autêntico ou não. Eu gostaria de ser mais expressivo com a minha família, falar que os amo, falar o quanto eu gosto deles. Eu gostaria com os meus amigos de externar também as minhas vontades e não só eles imporem ali o que eles querem fazer e eu ir nas festas e nos locais ali conforme o que eles escolhem. Então é muito legal que você faça esse exercício de autenticidade, você coloque ali tudo como você quer agir e vá aplicando isso aos poucos. Porque você vai ter um jeito que você é e que você quer ser a partir de agora. É igual quando eu vejo mulheres que falam, eu acho tão bonito o salto, eu gostaria de usar, mas parece que não combina comigo. Parece que eu não estou sendo autêntica. Na verdade, você só foi seguindo aqueles padrões que você aprendeu desde nova. Mas se você quer isso, comece a complementar no seu dia a dia. Você já tem uma vida, complemente com coisas que você quer colocar. Adicione essas coisas, porque uma hora vai ser ali a sua personalidade autêntica. Mas o mais importante é você participar das convenções sociais. Um local, todo mundo se veste de tal forma, vá daquela forma. Até a questão da ser Maria vai com as outras, isso daí é não ser autêntico? Não, não é. É legal você fazer parte das ondas do momento, e isso é viver em sociedade, e não tira nada a sua autenticidade. Você continua sendo você mesmo, só que sabendo a importância de viver em conjunto. A importância de viver em sociedade. Esse é um ponto muito importante, porque a pessoa que ela se diz autêntica, às vezes ela é só chata mesmo. Ela só quer defender o único ponto de vista e a verdade dela. Você pode ter seu jeito, sua personalidade e obedecer às convenções sociais. Você ser de uma forma de se expressar, de falar, de postura, de agir. Mas claro, você se adaptar a cada situação. Então você não pode confundir ser autêntico com ser uma pessoa chata. E você que quer ser mais autêntico, projete e escreva como você quer ser. Coloque cada área da sua vida. Modos de agir em cada área da sua vida. E daí coloque como você quer ser, não como você é agora, como você quer ser. E daí você vai buscando cada dia aplicar um pouquinho disso. Talvez com os amigos que você tem mais intimidade seja mais fácil, você coloca isso em prática. Talvez com a família, às vezes a família são os que menos conhecem, que nos conhecem.
Porque às vezes eles embutiram a personalidade que eles achavam que a gente tinha que ter e às vezes a gente nem queria aquilo. Às vezes a sua religião colocou os valores que você teria que seguir e você nem pensou sobre eles. Você não é autêntico nos seus valores. Você não é autêntico na sua personalidade. E isso uma hora começa a afetar você, começa a afetar a sua vida. Porque você diz, eu estou seguindo tudo certinho, eu vou na casa dos meus pais, vou na minha religião, vou isso, vou aquilo, mas eu não me sinto eu mesmo, eu não me sinto à vontade. Porque você nunca pensou na sua autenticidade. O meio que nos molda, seja a nossa família, a nossa religião, eles têm o costume de tirar todos os nossos valores e colocar os deles. Então a gente vai seguindo fielmente os valores da religião, dos pais, sem fazer a introspecção em o que eu quero para minha personalidade ser autêntica. Qual é a minha forma de expressar essa autenticidade? E quando você expressa a sua autenticidade, você tem muitos benefícios. Entre os benefícios, tá, você se sentir bem nos locais onde você vai, porque você sabe que você está sendo você mesmo. Você, como eu disse, vai obedecer às convenções sociais, talvez às vestimentas, talvez ao que pede de comportamento, mas você não vai deixar de ser você mesmo. Porque quando você não é autêntico, você sempre se sente, parece que um estranho fora do ninho. E quando você é autêntico, você pode ir em qualquer meio, mesmo que não seja algo que você está acostumado. Mas você vai se sentir bem. Porque quando você decide quem você é, nada pode te afetar. Quando você decide a sua personalidade, quem você quer ser, como são seus valores, como que você quer agir, ninguém pode te afetar, porque o que o outro falar para você, aquilo não é uma verdade. Quando você não tem isso bem definido, o que falam para você, você somatiza e aquilo dói. Quando você tem bem definido o que você quer da sua vida, como você quer ser, qual é a sua personalidade, o outro fala algo de você e aquilo não tem a menor importância, porque você mesmo já definiu. Você não deixou que outros definissem para você. Esse é o caminho para que você tenha uma vida autêntica. Você, é claro, tem que definir a sua autenticidade e não confundir ela com intransigência, com não aceito opiniões, não aceito que ninguém fale nada de mim, não aceito ouvir nada de outra pessoa, porque isso só vai atrapalhar a sua vida, o seu convívio, principalmente o meio social, e nós dependemos muito dele. Então, espero que você tenha gostado e aproveitado esse vídeo que fala sobre autenticidade e até o próximo.